E agora vamos ouvir o Dr. Ricardo De Simone, que é graduado com nota máxima pela Universidade de Roma, La Sapienza, com apenas 23 anos de idade, é membro da Ordem de Advogados de Roma há mais de 20 anos e está qualificado para atuar perante os tribunais superiores. Há 10 anos, trata do direito internacional privado e do reconhecimento da cidadania italiana. Publicou numerosos artigos em revistas especializadas, inscrito na lista de advogados fiduciários da Embaixada do Brasil em Roma. Boa noite, muito obrigado, doutora Ana Brugin, pela sua disponibilidade, pela honra de estar aqui. Obrigado a todos. Eu quero agradecer vocês. Todo mundo agradeceu justamente os outros palestrantes, que eu agradeço, mas eu quero, sinceramente, dizer grazie a todos vocês por estar aqui, com paciência, a ouvir nós. Vocês me transmitem muita energia. Me sinto muito em casa aqui em São Paulo, sempre sinto muito bem-vindo. É um prazer estar aqui no Brasil entre vocês. Obrigado. E vamos dar uma salva de palmas a todos os palestrantes, por favor. Perdão, um breve recado. O restaurante do Círculo Italiano está aberto aqui depois de terminarmos, para que quem queira jantar, eu recomendo. Obrigado. E a conta é paga para o Dr. Daniel. É você que paga a conta, não, claro? Bom, vamos lá. Já é tarde. Bom, hoje vamos falar da sentença da Cassazione 14194/2024, de maio desse ano. Por que quero falar a vocês sobre essa sentença? Porque para mim foi uma sentença muito interessante. Tratta um caso, digamos, simples. Um requerente si apresentou in un comune na Italia, facendo una cidadania via amministrativa, e apresentou, para comprovare una affiliazione, un nascimento do figlio do italiano, apresentou um batismo do 1895. Todos vocês sabem, e a doutora Karine claramente mais que eu, que o registro civil no Brasil já estava estabelecido. Então, o comune simplesmente rejeitou essa demanda, essa istanza, falando che, de um lado, a famosa circolare K28 do 1991 vai prever che o requerente tem que apresentar nascimento e casamento, e che essa falha, o fatto di apresentare un batismo do 1895 non è ammissibile perché già esisteva o registro civil no Brasil. O requerente não desistiu, recorreu na primeira instância, na segunda instância, os juízes italianos negaram, indeferiram novamente o pedido do requerente, falando que se applicava a lei brasileira, ou seja, o artigo 1603 do Código Civil brasileiro, do 1992, que fala, eu traduzi rapidamente, que a filiação prova-se pela certidão do registro civil. Essas sentenças têm pelo menos 3 erros. Primeiro, vão aplicar retroativamente um artigo da lei brasileira, o Código Civil brasileiro, que é do 1992, a um fato do 1895. Quindi já estamos, no, tempus regitactum, já estamos aplicando uma lei a um fato anterior. Secundariamente, a leitura do Código Civil brasileiro foi parcial, porque, lendo o artigo successivo, 1605 do Código Civil brasileiro, fala que, na falta, no defeito da certidão de nascimento, é possível provar a filiação por qualquer modo ammissível em direito. Então, os juízes italianos, até a segunda instância, interpretaram de forma errada esse caso. O terceiro erro, aquilo que encaixou claramente a nossa sentença, a nossa famosa sentença 14194, é a aplicação da lei. Ou seja, por que aplicar a lei brasileira? E aqui chegou
na minha opinião, ainda não li comentários sobre esse ponto. Qual é a lei aplicável? O juiz da Suprema Corte se perguntou. A lei aplicável, na opinião do juiz italiano, é a lei italiana. Por que é aplicável a lei italiana? Porque o juiz italiano applicò retroattivamente a lei 218 do 1995, ou seja, a nossa lei de direito internacional privado. E olha, gente, isso aqui não é uma coisa tão banal, porque a lei 218 do 1995 é a nossa primeira lei que vai tratar de forma orgânica o direito internacional privado italiano. Logicamente, antes tivemos várias disposições no Código Civil do 1865, no Código Civil do 1942, mas essa lei é a primeira que trata dessa forma todos os princípios de direito internacional privado e que permite de utilizá-la para interpretar todos os nossos problemas, para sanar todas as nossas dúvidas, que seja filiação, casamento, adoções. Nessa lei vocês encontram todas as soluções, todas as respostas. Essa é a importância desse caso, porque o juiz italiano fala, ok, agora, para interpretar um fato do 1895, vou utilizar os princípios interpretativos hermenêuticos dessa lei. Ok? E vai acabar com um debate doutrinário de dezenas de anos, se aplica retroativamente ou não. E isso resolve muitos problemas. Repito, é a chave para abrir todas as nossas portas. Quem trabalha com isso deve saber, deve conhecer essa lei como uma oração, como um Padre Noster. Ok? À noite, vamos repetir. Ripeto, pela importância dessa lei no sistema. Porque o que fala essa lei? Claramente vai conter o favor filiaciones e uma aplicação escalar do nosso sistema probatório sobre a filiação. Eu aqui traduzi o artigo 33 dessa lei sobre a filiação, o artigo que a Cassazione utilizou para resolver o caso. Ou seja, vamos ler essa minha tradução. Quindi o status di figlio è determinato pela lei nazionale da criança ou, se for mais favorável, pela lei de um dos pais. Então, a Cassazione justamente falou, qual é a lei mais favorável? É a lei brasileira? Os juízes da primeira instância, da segunda instância estão falando que a lei brasileira não permite de considerar o favor filiaciones. A criança deve ter um pai e uma mãe. Não é possível que não tenha pai e mãe. Então, vamos aplicar a lei italiana. Ok? E a lei italiana tem uma prova da filiação, como eu chamo, escalar. Ou seja, primeiro ponto, logicamente, certidão de nascimento. Se tem a certidão de nascimento, não tem dúvida. Ok? Estamos tranquilos. Certidão de nascimento, quindi a filiação è comprovata pela certidão de nascimento inserita no registro civile do Stato Civile italiano. Artigo 236 Código Civil. Sabemos que o nosso registro civil foi estabelecido no 1865 e está em vigor desde o 1º de janeiro do 1866. Em algumas áreas da Itália, que foram anexadas depois, a partir do 1871. O registro civil brasileiro, ao contrário, foi estabelecido no 1888. A doutora Carina está olhando, estou dizendo uma besteira, me fale. Perfeito. E eu verifiquei, tem uma lei depois desse decreto que parla de que esse registro civil está em vigor a partir do 1º de janeiro de 1889. Ok? Tá bom. Aprovado. Bom, antes dessas datas, a nossa jurisprudência, todos os tribunais, todos os fóruns que tratam desse assunto, já estão comunque considerando que a certidão religiosa é aceitável. Então, podemos estar tranquilos que, antes dessas datas, podemos utilizar as certidões eclesiásticas, tanto que não tem outras, não tem certidões de nascimento ou casamento. Mas quando não temos a certidão de nascimento, o que vamos fazer? O que está fazendo? O que fala a nossa lei? A prova de filiação escalar. Artigo
172 do Código Civil do 1865 e artigo 237 do Código Civil atual, que fala sobre a posse do status do filho. A posse contínua do status de filho se comprova como os pais trataram a pessoa como filho e providenciaram a manutenção, educação e colocação da pessoa nessa qualidade. A pessoa tenha sido consistentemente considerada como tal nas relações sociais, reconhecida nesta qualidade pela família. E a nossa sentença 14194 de 2024 considera como evidência suficiente para comprovar o status de filho a certidão de batismo de um lado, a certidão de casamento dos pais que legitimam o filho do outro lado. Então, em dois provas, não, para comprovar esse posse de status de filho. Mas esse posse de status de filho pode ser comprovado também, por exemplo, da um casamento do filho mesmo, de uma habilitação de casamento onde, por exemplo, os pais aparecem. Então, o que significa? Significa que o filho é considerado pela própria família e pela própria comunidade como filho daquele casal, porque no próprio casamento fala: eu sou filho de fulano e fulana, ok? Mas, logicamente, tem limites. Não é que podemos utilizar qualquer meio no processo de reconhecimento de cidadania. Por exemplo, prova por testemunhas. Logicamente, nós temos fatos acontecidos 100 anos atrás. Não podemos pensar de tentar de provar por testemunhas. E, inclusive, o processo de reconhecimento de cidadania, que temos um professor de direito processual que me ensina que justamente é um processo simplificado próprio por ser um processo documental. Então, vamos esquecer prova por testemunhas. Vamos focar nas certidões, nos documentos. Então, vamos tentar de dar provas documentais para poder superar esse problema da absência da certidão de nascimento. Para concluir sobre essa questão, eu traduzi algumas partes de várias sentenças, não coloquei os números porque são várias, do Tribunal de Veneza e do Tribunal de Roma, que são, digamos, muito impactados sobre esse assunto. O Tribunal de Veneza fala, appunto, que concordar em geral com a Declaração d'Oreu, ou seja, Ricardo De Simone, com relação à possibilidade de usar documentos eclesiásticos para provar a filiação. Ok? Quindi o Tribunal de Veneza fala: podemos provar a filiação através de documentos religiosos. Tribunal de Roma, o autor forneceu prova de linhagem, graças a Deus, de que a sua certidão de nascimento foi formada de acordo com a lei brasileira, a lei aplicável à formação de certidões brasileiras. Isso também é uma coisa fundamental. Por quê? Novamente, a importância da nossa sentença. Por quê? Porque libera a possibilidade de utilizar a Lei 1218 de 1995 retroativamente, aplicando esses princípios que agora o juiz aplica para fatos passados, podemos aplicar também pela verificação de paternidade, através desse adiantamento dinâmico à lei mais favorável pela criança. E, no caso, a lei brasileira. Por que isso? Eu que traduzi o artigo 35. As condições para o reconhecimento do filho são regidas pela Lei Nacional da Criança no momento do nascimento ou, se for mais favorável, pela Lei Nacional da pessoa que faz o reconhecimento no momento em que ele ocorre. O que estava acontecendo no Brasil e nos estados de imigração italiana? Que as leis pela verificação da paternidade e pela filiação eram diferentes do nosso sistema. Então, hoje, o juiz pode utilizar esse adiantamento dinâmico à lei mais favorável, ou seja, no caso, a lei brasileira, se é mais favorável, para comprovar a paternidade e a filiação. Então, uma aplicação retroativa do princípio de favor filiationis e favor validitatis. O que significa isso? Por exemplo, registro póstumo através de autodeclaração. Aqui, uma outra vez, eu vou dar uma olhada à doutora Karine se estou errando. Aconteceva frequentemente que uma criança não era registrada no registro civil, infelizmente. Chegava o momento do casamento
e o fulano não estava com o registro civil registrato. Então, naquele momento, in base alla lei brasileira 765 do 1949, o governo brasileiro justamente pensou da dar a possibilidade às pessoas de autodeclarar-se e falar eu sou filho de fulano e fulana, para poder fazer o casamento. Tanto é que esse tipo de certidões de nascimento, vocês se vão ler, vão encontrar, tem a mesma data do casamento muitas vezes. Mas através desse adiantamento dinâmico à lei brasileira, nós podemos ingressar com esse tipo de autodeclaração. Porque na Itália esse tipo de autodeclaração não existe, não existia, ok? Gostaria muito de autodeclarar-me filho de Berlusconi, mas infelizmente não dá. No Brasil era possível utilizar, através dessa lei, sanar esse defeito da certidão de nascimento para fazer essa autodeclaração. Outra questão é a reconstrução judicial. Ecco, a doutora Carina estava justamente falando prima da possibilidade de reconstrução tardia amministrativa. Tem a possibilidade de fazer claramente a reconstrução judicial, que é válida, porque também na Itália é possível fazer, por exemplo, aqui, registro lavrado em cumprimento ao mandato de suprimento do registro civil datado, blá, 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 expedido, etc., etc. Então, sostanzialmente, essa certidão foi feita através, appunto, di un supprimento che è valido claramente no Brasil, in base a una lei brasileira. Então, podemos considerá-la válida também para nós, através desse adiantamento dinâmico retroativo, ok? Filiação natural, o problema dos filhos de casal não casados. Por quê? Porque o nosso artigo 254, como vocês sabem, pretende que os pais declaram os filhos nascidos fora do casamento. Okay? O casamento pressupõe a filiação. Fora do casamento, a lei italiana pretende isso. Ma esse artigo não é considerado uma regra de aplicação necessária, não é considerado um princípio de ordem público. E também, nesse caso, vamos dizer grazie, vamos agradecer ao nosso Supremo Tribunal, porque permite um adiantamento dinâmico à lei mais favorável, à lei brasileira, que permitiva que um dos genitores declara o filho, também aquilo que não transmite, às vezes é o pai, porque a mãe é sempre certa, ok? E vamos utilizar essa certidão considerando válido a filiação, o relacionamento de filiação, porque no Brasil é assim, ok? Dante causa, é aqui, eu sei que todo mundo está aguardando esse ponto do Dante causa. Vamos esclarecer subito um ponto. O Dante causa italiano, nascido na Itália, não se aplica à lei brasileira, ok? Então, não me fale, mas eu tenho a crisma do irmão, ou desembarque do primo. Essa Cassazione não falou nada disso, não falou sobre Dante causa. Vamos esclarecer imediatamente esse ponto. Falou sobre a questão da filiação, ok? Falou sobre essa possibilidade de aplicação, princípios interpretativos, agora pelo passado. Essa, na minha opinião, é o fato mais importante. Mas não falou nada sobre o Dante causa. A lei sobre o Dante causa é a lei italiana. Então, vamos aplicar o Código Civil do 1865, artigo 364, que fala que se os registros não tiverem sido mantidos, ou tiveram sido destruídos ou perdidos, ou se tiver havido uma interrupção da manutenção dos registros, desculpa a minha tradução, mas a prova de nascimento, casamento e morte será admitida, seja por documentos escritos ou por testemunhas. Consequentemente, o artigo 452 do atual Código Civil fala que mesma coisa, que a prova do nascimento ou morte poderá ser feita por qualquer meio, sabendo justamente que a prova por testemunhas, um fato acontecido 100 anos atrás, não é possível. E já sabemos que muitos tribunais na Itália que julgam, ok,
atualmente, fóruns que julgam esse processo de reconhecimento de cidadania estão admitindo documentos além da certidão de nascimento do registro civil ou do batismo das certidões eclesiásticas. Então, certificados eclesiásticos, certificados anagráficos, são certificações alternativas, digamos assim, por qualquer meio, ok? Por documentos escritos. Peraí, ecco o documento, não a crisma do irmão, mas certificados anagráficos, lista militar, registro do arquivo de Estado. Eu aqui fiz um pouco de exemplos, não? Aqui uma atestação anagráfica. A anágrafe, a respeito do registro de Estado Civil, é uma outra parte da nossa atividade do comune. De um lado, appunto, tem o Estado Civil, nascimento, casamento, morte. Do outro lado, a anágrafe, ou seja, vão registrar a residência das pessoas, não? Então, a anágrafe justamente registrava a presença das pessoas no território do comune. Então, muitas vezes, no registro anagráfico, podemos encontrar informações sobre nascimento e casamento no nosso Dante Causa. Aqui, por exemplo, tem um stato de família originário, um stato de família histórico. Não dá muito para ler, está um pouco fora foco. Também essa, claramente, é considerada uma prova, uma certidão eclesiástica, logicamente legalizada pela Cúria, não? Porque tem que ter o carimbo, não? da Cúria. O Arquivo de Estado também tem livros que vão ter provas, não? Do nascimento do nosso Dante Causa. Todas essas certidões são admitidas nos principais tribunais italianos, ou seja, nos tribunais que são mais impactados pelos problemas de destruição de certidões. Por quê? Por exemplo, Vêneto, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Vajont, ok? Muitas paróquias foram destruídas, muitos registros não existem. Tribunal de Veneza aceita um alistamento militar, por exemplo, ok? Aceita documento em base a nosso direito, nosso Código Civil. Tribunal de Roma também, não? Vocês lembram a Batalha de Cassino? Então, lá na província de Frosinone, na Segunda Guerra Mundial, bombardamento dos americanos, destruíram tudo. Tribunal de Bologna tem vários problemas também lá, devido à guerra. Tribunal de Bologna também aceitou alistamento militar como prova de nascimento do Dante Causa. Esse aqui também é um documento, digamos, histórico, é um documento da Casa Centrale degli Esposti, ou seja, dos órfãos, não? A rota italiana, ou seja, os meninos, as crianças que eram abandonadas, deixadas soltas dos pais. Mas tem casos que, infelizmente, não conseguimos resolver de forma ágil. E acontece que o parroco da paróquia, sem carimbo, sem QR Code, de forma um pouco mais artesanal, digamos assim, declara que, infelizmente, o nosso antepassado provavelmente nasceu naquele lugar, ma infelizmente a causa degli eventi bellici, no? A causa da guerra, foi tudo destruído. Ma non precisamos de ser desesperados, porque tem a possibilidade de fazer uma reconstrução tardia das certidões, ok? Como no Brasil, a partir do 2017, nós estava lembrando, a doutora Carini tem essa possibilidade, também a Itália, através do artigo 25 do Decreto-Lei 206/2021, alterou essa possibilidade. Então, nós temos agora a possibilidade de um sistema a dois níveis. Um primeiro nível administrativo, reconstrução, quindi tardia da certidão, através do comune, do oficial do Estado Civil. Um segundo nível, sempre o tribunal. E a circolare do Ministero degli Interni 22 do 2023, aqui traduzi um pedaço, fala que o oficial do registro civil pode proceder à reconstrução de uma certidão destruída ou perdida se tiver documentação suficiente e adequada sobre a forma e o conteúdo essencial da certidão, ao passo que, na assenza de tal pré-requisitos, a reconstrução da certidão permanece na jurisdição do tribunal. Ou seja, nós temos que comprovar
nome, sobrenome, data, lugar de nascimento e filiação. Senão o oficial do registro civil, justamente igual à doutora Karine, não vai pegar a responsabilidade de fazer uma reconstrução e fala, vai para o juiz, vai para o tribunal e vamos ver o que acontece. Bom, então, eu quero agradecer a todos. É um pouco tarde já, então cortei um pouco porque quero deixar um pouco a palavra agora à doutora Brugin para abrir um pouco de debate. Sei que todos são cansados, mas se tem algumas perguntas, gostava de deixar aberta essa possibilidade. Tá bom? Obrigado. Parabéns mais uma vez.